Fala pessoal, Doug Niemeyer aqui, vamos continuar. Agora, analisando os nossos dados do backtest, tá? Backtest aqui do nosso high low de compra, tá bom? É claro que aqui a gente está rodando um período pequeno, tá? 2022, tá? Nosso ano de 2022 até o final aqui do mês de setembro, tá? Claro que aqui a gente está no dia 7/9, tá? Então a execução aqui considerando até a última operação nesse período, tá? Resultado, pessoal. Bom, primeira coisa, gente, vai falar aqui de algumas coisas que eu olho num modelo operacional, tá? Num setup, num conjunto de regras, tá? Quais são os parâmetros que eu olho aqui nesse monte de coisa, tá? O que é esse monte de coisa aqui, gente? São coisas que a gente pode usar, né? Que a gente pode, de fato, usar para tomar as nossas decisões, tá? Se a gente vai rodar esse modelo, se esse modelo funciona, se não funciona, né? Se está legal, se não está. Aqui, pessoal, a gente enxerga o gráfico, tá? A nossa curva de capital, tá? O que é o gráfico aqui, tá? É, de fato, a nossa curva de capital, tá? Notem que a gente teve ganhos, aí ficou um pouco lateral, caiu um pouco, depois teve um pico de novo, ficou lateral, caiu um pouco, teve um pico, e aí, pessoal, desde praticamente maio aqui, tá? Maio, a gente tem uma curva descendente, tá? Isso é porque, para quem está acompanhando o mercado de perto, a gente está vendo que o mercado ele tem feito uma movimentação mais de queda, porém, uma movimentação de queda não tão linear também, o que nos deixa bastante desconfortáveis, tá? Em relação ao modelo de compra, já que nós chegamos aqui a ter um acumulado aqui de 17,02 e aqui nós temos um acumulado de 12,600 e qualquer coisa, tá? Ou seja, o modelo de compra nos últimos 3 meses aqui do backtest não foi lá tão interessante, tá? Porém, vamos olhar aqui para os números, tá? Pessoal, primeira coisa que eu olho é o quê? Fator de lucro. Pessoal, fator de lucro é o quê, pessoal? O fator de lucro, para quem ainda não sabe, tá? É basicamente a razão entre a soma de todas as operações ganhadoras dividido pela soma de todas as operações perdedoras. Isso gera um fator de lucro. Então, soma tudo, soma o valor financeiro e soma o valor financeiro e divide um pelo outro, tá? E a leitura dessa informação basicamente diz o seguinte: a cada R$ 1 perdido, ou seja, a cada R$ 1 arriscado no mercado, eu ganhei R$ 1,32, tá? R$ 1,32, tá? E essa é a leitura, tá? R$ 1,32 de lucro, né? Ou seja, a cada R$ 1, tá? Arriscado, tá? Isso não é nada muito atrativo para um operacional de swing trade, tá? Óbvio que, gente, a gente está olhando apenas um ano, né? Apenas 7 meses, tá? Quando a gente olha um modelo de swing trade, tá? Eu gosto de olhar pelo menos 12 meses, 24 meses, e aí a gente vai fazer o backtest aqui de 5 anos, tá? 5 anos, desde 2018, tá? E aí a gente vai olhar os números, tá? Mas, falando aqui, tá? Dos números que a gente tem aqui dessa execução desse ano, tá? Vejam que a gente teve 38 operações, tá? 38 operações. Dessas operações, apenas 14 foram operações que saíram no lucro, tá? Ou seja, praticamente 36%, tá? 36%. Isso para um modelo seguidor de tendência, né? Qual que é a finalidade do high low? Capturar longas movimentações de preço, tá? Consequentemente, a gente precisa que o mercado de fato trabalhe numa movimentação mais direcional e uma movimentação mais longa para que de fato a gente consiga ter lucro nas operações. Mas veja que interessante aqui, ó, mesmo acertando 36% das operações, a gente ainda observou um lucro de R$ 2.600, tá? Aqui, ó, lucro líquido total, tá? Óbvio que aqui a gente não está considerando taxas, corretagem, nada disso, tá? A gente pode, inclusive, se a gente quiser, aqui a gente tem uma forma de fazer isso, tá? A gente coloca aqui, ó, custo operacional por contrato, a gente pode colocar aqui e rodar o backtest, tá? Eu faço sem esse cálculo, tá? Sem considerar isso, porque essa é uma informação que é completamente variável, tá? Cada um tem algum tipo de negociação com a corretora, tem algum preço ali que trabalha diferenciado, tá? Então, eu não gosto de colocar isso para dados de backtest. Eu gosto de olhar apenas, de fato, o preço, né? No caso,
os números sem considerar esses custos, tá? O que eu olho então, pessoal? Fator de lucro, tá? O que eu gosto de olhar, o que eu gosto de considerar para um modelo no que diz respeito ao fator de lucro. Eu gosto de trabalhar com modelos, eu me sinto muito confortável trabalhando com modelos que tenham um fator de lucro acima de 2,5, 3, né? Às vezes 4, ótimo, seria o mundo perfeito. Porém, a leitura aqui, se eu tenho um fator de lucro acima de 1, 1,2, por exemplo, 1,3, é que a gente saiu no lucro nesse modelo operacional, nesse período. Tá? Drawdown, pessoal, aqui, ó, rebaixamento máximo do saldo. Tá? O que é isso aqui, pessoal? R$3.000, tá? A gente teve um drawdown de R$3.000. Drawdown, rebaixamento de capital, tá, pessoal? A leitura, para quem não sabe, é justamente a gente entender quanto do nosso capital, independentemente se você já acumulou capital ou você está começando agora, o modelo perdeu consecutivamente tantas operações que somou um resultado financeiro de R$3.024 nesse período, tá? Essa é a leitura. Essa é a leitura, tá? Ou seja, aqui no nosso período, tá? A gente trabalhou aqui no ano de 2022, a gente teve, deixa eu desmarcar, no ano de 2022 aqui a gente teve esse drawdown aqui para a operação de compra, tá? Nosso high low aqui de 16 períodos, certo? Essa é a leitura, tá bom? Em termos de parâmetros que eu olho, tá, pessoal? Eu olho, primeiro, fator de lucro, olho o lucro, olho o drawdown e olho aqui a taxa de acerto, tá? E eu gosto também de olhar aqui, pessoal, a nossa, o nosso gráfico, tá? Nosso gráfico aqui, ó. O nosso gráfico, tá? O que eu gosto de olhar aqui? Eu gosto de olhar modelos operacionais que não tenham tantos vales assim, ó. Tá? O que são esses vales? São períodos de perda acumulada até que, de fato, a gente tenha uma movimentação onde eu tenha uma operação ganhadora. Aqui a gente tem um vale grande, ó. A gente tem aqui um período grande onde a gente teve praticamente nenhuma operação que levou o nosso lucro de volta para cima para a região inicial aqui, ó, tá? Isso a gente consegue ver aqui no número, tá, pessoal? Aqui, ó, correlação LR, tá? Essa correlação linear. Isso aqui, pessoal, quanto mais próximo de 1, né, ou seja, 0,55, está praticamente bastante abaixo de 1, tá? Então, se a gente tiver aqui um número 0,95, 0,98, 0,99, 0,96, 0,8, alguma coisa, a gente tem uma curva de capital mais linear, ou seja, uma curva que tem uma oscilação muito menor, assim, e tem mais um aspecto mais linear em termos de crescimento de capital, tá? Porque, veja, se nós tivéssemos começado aqui, tá, nós teríamos tido um rebaixamento de capital até aqui de R$3.000, né, que foi esse período todo aqui, né? E aí é um período praticamente de 3 meses e pouco, que a gente estaria sofrendo mais com o modelo, tá? Então, são esses números que eu olho, tá? São esses números que eu olho. Deixa eu ver se ele vai rapidinho aqui, para a gente colocar aqui desde 2018, tá? A execução aqui. Vamos ver como que ele executa, tá? Eu vou colocar de 2018 e eu não vou colocar aqui o modo de exibição visual, tá? Eu quero que ele execute mais rápido e quando a gente coloca ele dessa forma, ele trabalha um pouquinho mais rápido, tá? Ó, podem ver aqui a construção do gráfico. Olha que legal. Veja que a gente teve, né, um período de 2022 agora, aqui, ó, olha que interessante aqui, ó, 2022 aqui, agora a gente tem uma foto, né, um pouco mais ampla, né, e quando a gente olha uma foto um pouco mais ampla, a gente vê que, mesmo aqui, ó, 2019, né, a gente teve aqui, ó, 2019, uma curva bem bonita, né, 2020 aqui, né, 2020 aqui, ó, aquela movimentação toda no mês de outubro de 2020, né, a gente teve uma movimentação lindíssima, né, de alta, né, saiu de praticamente R$30, se não me falha a memória, 30 e poucos reais, ele foi até praticamente 70 e poucos reais, se não me falha a memória, alguma coisa assim, né? Então a gente teve uma movimentação bem interessante, né? E aqui, gente, a gente olha o nosso resultado financeiro, né? Resultado financeiro, olha que legal, tá? Quando a gente pega um período maior de análise dos dados, então a gente está falando aqui, vamos pegar aqui 2018, ele começou aqui exatamente janeiro de 2018, tá? 12 de janeiro aqui, ó, começou aqui. Primeira operação dele foi aqui, ó, 1º de janeiro, realmente, de fato, ele pegou todo o período de 2018, né? Então, olha, quando a gente olha esse tipo de análise,
a gente tem uma amostragem bem maior de dados. E olha como fica mais interessante de nós analisarmos, né? Então a gente teve aqui, ó, um lucro de 46 mil reais, tá? 46 mil reais acumulados em período de 5 anos, né? E aqui, ó, um drawdown de 3.159 reais, né? Olha aqui o fator de lucro, como ele já ficou bem mais interessante, olha, 2,49. Olha como é mais interessante quando a gente olha uma foto maior, né? Uma foto maior, assim, né? De um período maior. E aí, pessoal, olha que interessante aqui, ó, as negociações com lucro, praticamente 48%, ou praticamente metade das operações foram operações ganhadoras, tá? E olhem algumas coisas interessantes que a gente pode ver aqui, ó. A maior operação, o maior lucro da negociação, da operação, foi de R$ 5.600, tá? R$ 5.600. Isso é bem interessante, tá? E a maior operação perdedora foi de R$ 1.300, tá? Aí a média, isso que eu gosto de olhar, tá? A média de lucro financeiro das operações foi de R$ 700, tá? A média, ou seja, isso dá praticamente R$ 2, né? R$ 1,80 praticamente, né? De movimentação de preço para uma perda de R$ 266. Isso é bem interessante, né? A gente olha isso e vê que claramente, tá? Numa foto maior de tempo, a gente tem números mais interessantes, né? Então, em média, nós tivemos aqui as operações, somando todas as operações, a média delas foi de R$ 707, tá? Isso é bem legal, né? Isso é bem legal, né? E a soma das operações perdedoras, a média foi de R$ 266, tá? Aqui tem uma outra informação bem legal, tá? A máxima, a maior, né? A máxima o máximo de lucro consecutivo em termos de operações foram 7, ou seja, eu tive 7 operações ganhadoras consecutivas, acumulando R$ 6.700, ou seja, a gente pegou aquela movimentação, o gráfico saiu, corrigiu, entrou de novo, ele pegou isso 7 vezes seguidas. Pô, isso é bem legal, ou seja, quando o mercado ele anda numa direcional mais forte, né? Quando o mercado está mais direcional, menos oscilações nos 60 minutos, a gente tem uma, uma, uma informação, né? A gente tem um acúmulo de operações ganhadoras, né? E aqui, pessoal, consecutivas de operações perdedoras foram duas, apenas R$ 2.500, tá? Somando, né? Então, pessoal, isso é uma informação muito legal da gente olhar. Olha um gráfico, vejam que agora a gente tem aqui ó, uma correlação linear mais próxima de 1, 0,97. Olha que legal, tá? Fator de lucro 2,49, né? Então a gente tem uma amostragem interessante de operações aqui, tá? Então, olha como a coisa já muda de figura, né? E aí, gente, deixa eu interromper aqui, deixa eu voltar para cá. E aí, gente, entra uma coisa bem legal da gente pensar, né? Em momentos ruins, será que o high-low parou de funcionar? Né? Em momentos onde o gráfico, o mercado está mais enroscado, será que o modelo operacional do high-low não funciona? Né? Eu acho que não, né? Dá para ver que funciona e funciona muito bem, né, pessoal? Daqui, então, a próxima aula a gente vai falar sobre como a gente pode melhorar, tentar melhorar o nosso modelo, usando alguns filtros, tá? Usando algumas coisas aí que a gente pode, de repente, tentar fazer algumas coisas melhores no modelo, tá bom? Vejo vocês aqui.